Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia. Ô, Jesus querido. Chegou o tão esperado dia, meus irmãos. O último dia do nosso propósito coletivo. 10º dia hoje. Terceiro dia do jejum de Esther. Eu lembro que a gente estava conversando e falando das datas, né? Olha, vamos fazer até dia 27 e tal. Dia 27 estava longe, irmãos. Chegou. É hoje. Eu sei que só estamos na manhã, ainda tem todo o dia para a gente vivenciar esse propósito, mas estou feliz, quero agradecer a todo mundo pela participação, pelo coração, porque todo mundo, todos aqueles que se empenharam, né? Todos aqueles que colocaram o seu coração nessa causa. Eu espero, meus irmãos, e desejo e profetizo em nome de Jesus, que todos vocês recebam o fruto desses dias. Existem os frutos da coletividade, mas existem os frutos no individual, né? Não da individualidade, mas no individual. E eu já falei, vou repetir, vocês não têm noção dos frutos que ainda virão por causa desses dias. Muitos de vocês ainda vão perceber frutos daqui a um tempo e vão ter certeza, olha, isso aqui é por causa daqueles dias. Que o Senhor abençoe vocês. Obrigado por essa unidade, obrigado por esse tempo. Eu quero também aqui deixar para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, eu quero deixar aqui uma indicação, um agradecimento pela vida da Kétia. A Kétia é uma nutricionista que tem um canal que chama Alimentação à Luz da Bíblia. Chama desse jeito, escreve desse jeito no YouTube e escreve desse jeito no Instagram. A Alimentação à Luz da Bíblia. Nós fomos muito abençoados por esse tempo, pela participação da Kétia, pela equipe de intercessão que estava ali com a gente orando, intercedendo, a Kétia respondendo perguntas, as dúvidas, as situações no grupo ali de maneira integral. Eu quero agradecer vocês, que o Senhor abençoe vocês, que esse ministério se multiplique, toque muitas e muitas pessoas. E eu quero dizer que nós somos gratos e estamos disponíveis. Caso vocês precisem de alguma coisa para esse lado de cá, nós estamos aqui para servir vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe. Hoje eu queria falar sobre o quebrantamento que muda destino. Nós sabemos que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Sabemos que um coração humilhado o Senhor atenta para ele. O Senhor se alegra de um coração humilhado. E esse quebrantamento, ele muda destino, ele muda decretos. E eu queria hoje, deixa eu achar aqui, achei. Eu queria dizer para vocês que as sentenças, irmãos, decretadas pelo Senhor, elas não podem ser anuladas por poderes da terra, por poderes terrenos. As sentenças e os decretos que o Senhor determina, elas só podem ser influenciadas da terra por corações quebrantados e humilhados. Eu queria ler aqui o texto do livro de Esther, no capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, tudo que se havia planejado, decretado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Irmãos, havia um decreto assinado. Claro, morte aos judeus. Naquele momento, os judeus estavam ameaçados de morte. Um decreto. Mordecai armou e o rei concordou para um decreto que iria exterminar o povo judeu da terra. Amã tinha uma aprovação do rei, ele tinha a aprovação do rei, o rei aprovou aquilo que Amã propôs. Havia o selo real, Deus tirou o anel do dedo, o rei tirou o anel do dedo e entregou na mão de Amã. Amã tinha uma política, uma causa politicamente irreversível. Humanamente, irmãos, era impossível de se mudar essa situação. Mas aí entra uma possibilidade na própria palavra de Deus.
e eu quero fazer um comparativo com esse texto com aquilo que aconteceu com o povo de Ester e com Ester. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante a continuação. Então, depois dessa humilhação, depois dessa busca e depois dessa conversão, o Senhor ouve, perdoa e sara. Mas olha o que diz o versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Depois do jejum, irmãos, olha que interessante. Depois do jejum, o rei percebe e se compadece de Ester. Ou seja, ele ouve, ele para ouvir Ester. O rei estende o cetro. Quando o rei estende o cetro, ele perdoa. Porque havia um decreto que qualquer pessoa que se achegasse na presença do rei, sem que o rei o chamasse, essa pessoa poderia ser morta, a não ser que o rei estendesse o seu cetro. Estender o cetro estava dizendo o seguinte: eu te perdoo. E Ester encontra favor. Quando Ester encontra favor, ela é sarada, o povo é sarado. Amã cai, a doença, a enfermidade, o problema do povo, o inimigo da alma do povo, o inimigo do povo cai quando Ester encontra favor. Então é a mesma coisa, irmãos. Esse texto de 2 Crônicas, com um texto figurativo, que foi real para eles, mas para nós é muito figurativo, é um texto muito representativo. Por isso que eu digo sempre, nada na Bíblia é aleatório. Tudo na Bíblia faz sentido. Tudo na Bíblia, Deus está manifestando uma ideia e uma vontade e um ensinamento. Agora, o rei está disponível para Ester. Como o Senhor está disponível no versículo 15 que eu li para vocês. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Então, no versículo 3 do capítulo 5 de Ester, o rei fala o seguinte para ela: o que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Os meus ouvidos estão atentos, os meus olhos estão abertos para aqueles que fizer qualquer oração nesse lugar. Um coração humilhado, um coração prostrado, o Senhor não rejeita, meu irmão. Então, o fato, o resultado de tudo isso é aquele fator que a gente falou lá atrás: dependência, humilhação e busca. Esse é o resultado da dependência, da humilhação e da busca. O favor do Senhor, o perdão do Senhor e a cura do Senhor. A gente não tem visto muito mais as pessoas falando sobre clamar. Irmãos, um clamor é um tanto diferente de uma oração, de uma simples oração. O clamor, ele é regado com intensidade. O clamor, ele é regado com lágrimas. Assim como o sangue, meus irmãos, é uma moeda espiritual, as lágrimas também são. Então, há uma diferença muito intensa, muito real, muito prática. Para quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Entre simplesmente orar e clamar. Entrar no quarto, chorar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor por um filho, por uma causa, pela saúde de alguém, para que Deus mude o destino, para que Deus mude e reverta uma determinada situação. O jejum, irmãos, em tudo isso, ele é a preparação da nossa mente, do nosso espírito e a preparação do ambiente para que a manifestação do Senhor aconteça, para que o Senhor se manifeste. Então nós precisamos, de fato, meus irmãos, voltar a falar, voltar a pensar sobre a atitude de clamar, sobre o clamor. Eu espero que esses dias tenham sido dias de preparação. Eu espero que esses dias tenham sido dias de quebrantamento. Nós nos humilhamos com certeza porque nós abdicamos de coisas que nós gostaríamos de fazer, de comer, de lugares que nós gostaríamos de estar, de coisas que nós gostaríamos de assistir e de ler, porque nós decidimos nos separar nesses dias. E eu tenho certeza que nós alcançaremos algo diante do Senhor, como eu tenho falado sempre, tanto na coletividade quanto na individualidade.
Mas eu quero deixar para encerrar, irmãos, esse devocional e esse último devocional, né? Porque nós encerraremos, amanhã nós estamos voltando à nossa vida normal. Vamos pensar numa vida de clamor. Vamos aprender a clamar. Vamos desenvolver isso na nossa vida. Chegar aos pés do Senhor e não somente fazer uma petição, mas dizer: Deus, eu quero me relacionar e eu quero clamar ao Senhor. Lágrima também é uma moeda espiritual. Que o Senhor abençoe teu final de semana, que o Senhor abençoe esse fim de propósito, esse fim do jejum, né? Essas últimas horas. E eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te convença, te instrua, te abençoe, te guarde, te cure. Senhor, nós queremos nessa manhã clamar, Deus, em nome de Jesus, por todas as coisas que no nosso ambiente, em nossa volta, precisam ser transformadas. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor converta os nossos corações, Senhor, para um tempo de arrependimento, para um tempo de glória na Tua presença. Que o nosso coração, Senhor, como nós falamos nos outros devocionais, esteja conectado ao Teu coração. Que nós venhamos a aprender a conectar o nosso coração ao Teu coração, para que nós possamos compreender quais sejam as Tuas vontades, Senhor, para a nossa vida, para os nossos dias. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, nós pedimos que o Senhor nos abençoe como uma comunidade, Senhor, de fé que proclama a Tua palavra e o Teu nome. Nós queremos declarar, Senhor, eu quero como um sacerdote na Tua presença abençoar todas as pessoas que estão me ouvindo. Todas as pessoas que esses vídeos chegarem, Senhor, sejam abençoadas, sejam incentivadas a viver um propósito. Não só, meu Deus, na vida espiritual, mas também na vida física. Como foi bom esses dias mudar a alimentação, poder experimentar, Senhor, algo novo, algo diferente, algo que seja saudável, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Continua nos guardando, nos instruindo e preparando as nossas vidas para essa grande obra que é a manifestação do Teu reino. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia.